Colocar aqui. Albertina. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Para todos. Júlia. Abração. Oi. Estava faltosa, né? É. Retornei hoje, Ilza. Mim, Jailza. Ué? Oi. Já está aqui. Que pizza gostosa, né, Albertina? Aqui, lá naquela pizzaria, né? Muito gostosa, né? E eu Muito comi um gostosa. pedacinho só, né? Que pena. Pois é, me deu uma dó, mas estava muito gostosa. Eu sou enjoado com pizza, tem que ser realmente gostosa. Jailza, há muito tempo que eu não ria tanto. Meu Deus! Mas eu gargalhei. Eu falei assim, gente, eu tinha que estar aqui. Mas o tempo todo, o povinho bobo para fazer. Tem até a sessão de piada Não, espírita, né? sessão, Muito bom. umas piadas assim, sabe? Que Piada assim, boba, né? Deve ser uma sessão boba, de boba, piada mas que a boba, gente para ver as piadas gargalhava. sem graça. E a gente riu porque estava tão sem graça que estava, né? Mas que legal, né? Que dá para gente se divertir sem precisar do álcool, né? Quem Sem via as nossas precisar. gargalhadas até pensava que a gente tinha álcool na mesa e não tinha. Tomamos drink sem álcool, né? A Jailza, ela era que me convidou para tomar um drink sem álcool aqui em Guarapari. Lá também encontramos, gente. Uma delícia os drinks. Muito Tudo bom, Jailza. Próxima vez estaremos juntas, né? Pois é. Vamos lá. Boa noite a Conceição todos. chegou aí também. Deixa eu ver Pesada. aqui para identificar todo mundo, que o pessoal vai sabendo de onde que é. Boa noite. Boa noite, querida Boa noite. Elza. Vamos colocar aqui a Elza também. Então, vamos começar. Tá quase que meio a meio aí, hein, pessoal? Portugal e Brasil, hein? É o encontro luso-brasileiro. Bom, vamos lá. Quem quer fazer a leitura? Quer fazer, Júlia, a leitura? Tá com o livro dos Espíritos aí? Tá sem som. Tá não, né? Sem som, mas acho que ela não tem o livro. Não tá com o livro lá. Tenho livro. Ai, Oi, não tenho abriu. livro, não. Você não tem o Não livro, não? tenho. Tá bem, querida. Tá bem. Não, é o livro Oh, dos Espíritos, Marlene. É o livro dos Espíritos. obrigada. Quer fazer a leitura da lição, Elza? Sim. Esse? É. Inclusive, ainda tem umas capas sugestivas, né? Diferente. Tem também. Catiana, acho que é Caratinga. Perto do seu Geraldo, né, gente? Caratinga. Conhece o seu Geraldo. Eliane Caratinga, Minas Gerais. Eu tive curiosidade de conhecer Caratinga só com o seu Geraldo. Tinha um famoso médium lá em Caratinga, o seu Geraldo falava também. Vamos lá? Quer ler para a gente, Marlene, a pergunta? Número 14? 14? 14. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Eu- Tá aqui. 14. Panteísmo? É. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se o for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, um e outra. Tá bom. Deus existe. Tá bom, tá bom. Aí já é a observação de Allan Kardec. Tá. Então, só para a gente entender o que é panteísmo. Os panteístas, existem até hoje os panteístas. Inclusive, existem pensamentos mistos, que a pessoa não percebe que aquele pensamento é um pensamento panteísta. O panteísmo, ele diz o seguinte, é como se fosse um oceano. O universo é um oceano. E todos
cada um de nós é uma gota desse oceano. Então, quando Allan Kardec pergunta se Deus é resultante de todas as forças e inteligências do universo reunidas. Então, Deus seria o oceano. Pensa no rio, no mar, um oceano. Aquela imensa quantidade de água. Cada espírito, cada ser, cada planta é uma gota do oceano. E Deus é o oceano inteiro. Esse é Deus. Então, é isso que acreditam os panteístas. Qual é o problema do panteísmo? É que, para os panteístas, quando nós desencarnamos, nós vamos para esse lugar e nós perdemos a nossa individualidade. Então, a Susana vira só um ser amorfo. A Albertina deixa de ser a Albertina. Essa pessoa engraçada, para cima, que gosta de... Né? Cada um tem a sua característica. Susana, essa pessoa atenta. Olha, Luiz, está gripando muito. Cuidado, né? Então, a gente deixa de ter a nossa individualidade e nos misturamos a tudo. Essa é a ideia de panteísmo. Então, o oceano é Deus. E nós somos um pedacinho de Deus. Por que eu digo que às vezes as pessoas têm raciocínio panteísta sem perceber? Por exemplo, quando se pergunta a um cristão, olha, se a mãe tem um filho usuário de drogas ou um filho criminoso, ela morre e vai para o céu, e o filho dela vai para o inferno, como é que ela vai ser feliz no céu? Ela vai esquecer tudo. Ela não vai nem lembrar que ela tem filho. Ela vai perder a personalidade. Então, esse é o raciocínio panteísta. Para justificar a existência de um céu extremamente, digamos assim, irracional, porque não existe isso. Como é que eu vou estar no céu, feliz da vida lá, e meu filho lá no inferno, queimando junto com o capeta lá, o capeta enterrando o garfinho na bunda dele? Não dá. Então, eu fico preocupado com meu filho. Então, essa ideia de que a gente perde a nossa individualidade é uma ideia panteísta. Aí vocês falam assim, isso aí, Aloysio, quem defende isso são os católicos e os evangélicos. Mas eu vou falar para vocês que tem espírita panteísta também. Eu já vi espírita dizendo assim, eu vejo Deus no nascer do sol, nas estrelas, nas frutas, nos animais. Isso é panteísmo. Isso é panteísmo. Deus não está lá. É criação de Deus. Se eu disser assim, eu vejo a assinatura de Deus, aí tudo bem. Agora, se eu ver Deus lá, ou então, às vezes a pessoa é mais concreta, ela fala assim, Deus está no vegetal, está no sol, está não sei o quê. Deus não está lá. Se ele estiver lá, ele é um oceano. Ou melhor, nós estamos dentro dele. Então, é fundamental que a gente saiba que Deus é individualidade, ele é o Criador. Ele não é nós, não. Mas, Aloysio, quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós, ele não está dizendo que Deus está dentro de nós, diz que nós podemos encontrar com Deus viajando para dentro. Não quer dizer que ele está dentro. Aliás, cá para nós, nem nós estamos dentro. O espírito, ele não está dentro do corpo. Ele está do lado da cabeça, que é uma luz que fica do lado da cabeça. O que está ao mesmo tempo que o corpo é o perispírito, que é a roupa do espírito. Então, o panteísmo deixa claro que Deus é individualidade, por falta de uma outra expressão mais específica para isso. Até porque definir Deus, nós já estudamos que é muito difícil. Então, Deus é uma individualidade. Ele não é
algo que absorve o todo, porque senão destruiria todo o processo de evolução. O que você acha, Lisete? A questão aqui é que nós, como os espíritos responderam a Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Portanto, não poderia. E os panteístas não aceitam isto porque eles fazem a situação ao contrário, não é? Vamos lá dizer assim, fazem a situação ao contrário. Era matéria, Deus era um efeito em vez de ser uma causa. E racionalmente, como diz Kardec, racionalmente nós percebemos que não é isto, que o panteísmo não está a defender algo que racionalmente não tem defesa, vamos dizer assim. Ou É por seja, um aí, raciocínio materialista, né? É a mesma completamente. história de que é a natureza que fez. Lembra da história Exatamente. lá do Newton, né? Mas de onde vem essa beleza? Isso aí foi a natureza que É a fez. natureza. Ele só mudou o Era um nome, conjunto de dá o nome da matérias. natureza de Deus, né? Quer dizer, é o todo, né? Então, é um raciocínio materialista, no fim das contas. É como se Deus fosse um conjunto de materiais, É, matéria, de várias essências materiais. verdade. O que você acha, Suzy? Tá sem som, Suzy. Mesmo você desbloqueando o microfone. Vais ter o som baixinho. É, deve estar na configuração. Fala agora, deixa eu ver. Agora, Agora sim. eu penso que eu sempre gosto de usar umas formas muito simples, né? É como se eu e meus filhos fôssemos um só, É. né? Não, os meus filhos são, entre aspas, né? Criação minha, meus estudos, meus artesanatos, colocando as obras de Deus, né? Então, não é um todo, são criações, Isso. mas não o todo. O todo não define, são as criações, as obras. Eu sempre gosto das coisas assim mais que sejam mais Talvez até por fáceis. causa das metáforas que a gente usa, né? Ah, isso aqui é filho, esse livro é filho do Aloysio, essa pintura é filho da Suzy. Mas são metáforas, a gente não pode levar isso ao pé da letra. E talvez até na questão da gestação, né, Jair? Como o filho sai de dentro da mãe, e durante. Aí a gente vai entrar no Freud, né? Segundo Freud, durante algum tempo, a criança pensa que a mãe faz parte dela. É porque ela dá vontade de mamar, o peito aparece. Ele fala, isso aqui é porque, né, quando eu tenho vontade vai aparecer. Depois ele sofre o abandono, que a mãe tem que voltar para trabalhar, tem que fazer outras coisas. E ao que ele tiver vontade de mamar, o peito não vai aparecer. Aí ele vai saber que não é bem assim. E aí é um momento em que a mãe também acha que a criança faz parte dela. Talvez em cima dessas metáforas, essa ideia também materialista, é que tenha surgido as ideias panteístas, mas essa concepção materialista. À medida que a criança cresce, ela vai mostrando as unhas, vai desenvolvendo as asinhas e vai percebendo que ela não é a mãe. Às vezes é até muito diferente, né? Então, talvez seja em cima disso, né, Jorge, que desenvolveu esse raciocínio do panteísmo, que é um raciocínio filosófico, gente, né? Há uma intenção de explicar a existência de Deus por esse raciocínio. A gente tem que considerar, não é uma coisa tola. Existem realmente pessoas panteístas. Ou, mais do que isso, raciocínio panteístas. Como nós mesmos espíritos, quando a gente diz que Deus está na água do mar, na planta, é um raciocínio também panteísta, sem a gente perceber. Alguém mais quer contribuir? Suzana? Marlene, quer acrescentar?
Né, você falou, eu não posso dizer que eu vejo Deus, mas eu posso dizer que eu sinto Deus. Sim, é Sim, diferente, é diferente. né? Você não é que você é parte de Deus, você é criação dele. É só para gente perceber que parte e criação são duas coisas diferentes. Então, você sente Deus como você sente o seu filho, como você sente um amigo, né? Sentir é diferente. O problema é quando você faz parte. Essa ideia da parte está sempre muito presente no nosso meio sociológico, filosófico, né? Aqui, por exemplo, fazemos parte do grupo de estudo do Livro dos Espíritos, mas nós somos partícipes, somos parte, porque é uma abstração, não é uma individualidade, né? O Livro dos Espíritos não é individualidade. É verdade que a gente faz, vamos cantar parabéns para a SGE, né? Tem isso. Tem gente que fica bravo com esse raciocínio, né? Mas é uma maneira carinhosa, porque eu já vi uma pessoa debochando, falando, ué, Luiz, a SGE é o quê? Uma criança, é uma idosa, é um ser, né? Não, é uma maneira da gente lembrar a fundação e tal. Mas, sem perceber, a gente acaba transformando uma instituição, que é uma abstração, em algo existente. Deus não é uma abstração. Ele realmente existe. É diferente. O Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos é uma abstração, não é um ser com individualidade. A SGE não é um ser com individualidade. O Café com o Evangelho não é um ser com individualidade. O Aloísio a Júlia a Elza é uma individualidade. Então, Deus ele é individualidade. Então, não dá para a gente botá-lo, senão é um raciocínio materialista, como diz a Lisete. Nós estamos dizendo que ele é uma matéria da qual todos nós fazemos parte. Não só tiramos a individualidade de Deus, como negamos a nossa própria individualidade. E já pensou? Tudo que a gente acumulou de conhecimento nessa encarnação vai tudo para Deus e perde tudo. Aí começa tudo de novo na próxima encarnação, porque fazemos parte do todo. Então, assim, é bem estranho, né, o raciocínio filosófico, mas é um raciocínio. Conceição, quer falar alguma coisa, Conceição? A Conceição já ouviu tudo, assim um pouco, entendendo um pouco, mas tem muita dificuldade em se expor nestes conhecimentos todos. Portanto, ficamos por aqui. Tá bem. Alguém gostaria de fazer um Obrigada. comentário? Kátia, Elza, Lília. Então, vamos seguir, gente. Vamos lá. Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial. Você veja que é um assunto profundo, né? Essa não é nem observação de Allan Kardec. Os espíritos continuaram, que eles perceberam que é um assunto pesado. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Então, cuidado com a raciocinando e enlouquecer, né? Isso não vos tornaria melhores. Nossa, estou sem óculos, letrinha pequenininha. Antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando, na realidade, nada sabereis. Enquadra a gente mesmo, né? Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisa que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Ele não conhece nem a gente, nem quer conhecer a Deus, né? Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela,
o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Puxa a orelha da gente, né? Então, por quê? Porque o processo filosófico é isso, a gente vai tergiversar, vamos, né, avaliar, mas não dá. Sabe por quê? Não temos nada, não está à nossa altura. A gente não conhece a natureza de Deus. Então, mas uma coisa fica claro, que ele é causa, ele não pode ser efeito. Ele é individualidade, né? E mesmo a palavra individualidade define muito bem nós. Deus não sei se define, né? Aí vamos ao número 15. A número 15, a pergunta é grande, ó. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, Allan Kardec também insiste, ele não desiste, viu? Os espíritos pediram para ele não mexer com isso, mas ele está mexendo. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, ai, que maravilha, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam um conjunto, a própria divindade, ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. Ele insiste. Aí a resposta dos espíritos: não podemos fazer-se de Deus o homem quer ao menos ser uma parte de Deus, uma parte de Deus. Quer dizer, olha que interessante a conclusão que eles chegam, que, no fundo, a doutrina panteísta é para dizer que a gente também é Deus, para dizer que a gente é parte de Deus. Ou seja, o orgulho. Lembra lá dos sacerdotes, dos faraós do Egito? Eram os homens Deus, os emissários de Deus. Moisés mesmo, né? Ele não era o homem-deus do Egito, mas era o homem-deus dos judeus, dos hebreus. Sempre tem alguém querendo ser o enviado de Deus. E aí ele se coloca na condição de Deus. Falam isso de Jesus. Jesus é o homem-deus. Mas Jesus não se colocava como homem-deus. Pelo contrário, ele demonstrava sempre humanidade, fazendo coisas, filho de carpinteiro, lavou os pés, carregou a cruz. Então, ele não aceitava essa ideia. Quer dizer, no fundo, a teoria panteísta é uma ideia de orgulho. Se eu sou parte de Deus, também sou Deus. E aí a gente pode perguntar assim, mas Jesus diz assim, vós sois Deus. É só uma expressão. Deus com D minúsculo. É só uma definição de espírito. Na Grécia Antiga, Deus, demônio, era espírito. Olha que curioso. Demônio para a gente é a expressão do mal. Deus é a expressão do bem. Na Grécia, Deus é espírito. Demônio é espírito. Lá não tinha dualidade de bem e mal. Então, Deus Zeus, a deusa Hera, o Deus, sei lá, a deusa Atenas. Então, o Deus Poseidon eram, na visão deles, espíritos. Não é como a gente pensa que é o Criador. O próprio Zeus, que é o maior de todos os deuses, ele teve um pai, ele matou o pai. Então, ele não é o Criador. O pai dele era Cronos. Ele matou Cronos. Então mesmo na Grécia, quer dizer, então quando Jesus fala vós, que Jesus trazia para a gente um nível cultural que nem sempre a gente conseguia acompanhar. Vós sois Deus, ele está dizendo assim, você é espírito.
Você tem muita potencialidade. É isso. É Mas, uma ó, Luís, metáfora. E não uma realidade. Diga, Elza. mas se nós estamos centelha divina, e não somos parte dele também, Pois é, tá aí um se nós pensamento estamos centelha divina, panteísta. somos uma. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Elza? Pensamento panteísta, isso, ó. Centelha divina, um pedaço da grande luz. Pensamento panteísta. Não somos. Não somos. Suzana, por isso, gente, que estudar é puxado, porque na palestra a gente escuta as elaborações mentais do palestrante, mas aqui é para a gente esmiuçar o que o texto traz. Diga, Suzana. Quando eles falam que nós somos co-criadores, então também é uma visão panteísta, então? Não, eu acho que não. Não. Porque co-criador quer dizer que nós somos seres capazes de criar. Centelha divina, sim. Co-criador, não. Porque na natureza, Suzana, de certa maneira, também também não é. Eu ia falar uma coisa, quer dizer, eu vou falar. De certa maneira, nós seríamos os únicos animais da natureza, os únicos seres que cria. Não é verdade? O João de Barro faz a casinha dele lá, né? A abelha faz lá a colmeia para fazer o mel, né? Mas, então, nós somos co-criadores. E, na verdade, não somos só nós, né? Acabamos de concluir que a abelha também é co-criadora. Só que a abelha vai fazer a casa. Ah, Luiz, mas ela sempre repete a mesma casinha. Mas aquela abelha está criando. Pode ser É uma igual cópia, às outras, então. mas ela está criando a casinha dela. Então, co-criador é um atributo do espírito. O problema, Suzana, é quando a gente compara efeito com a causa. Veja, centelha divina. Ó, centelha, a luz. Parte dessa luz. Aí você vai dizer, Aloysio, talvez isso esteja numa obra de Emmanuel. Talvez isso esteja numa obra de André Luiz. Você está dizendo que isso está errado, Aloysio? O que eu estou dizendo é que é uma metáfora, não pode ser levado ao pé da letra. Se levar ao pé da letra, é panteísmo. O Divaldo declama uma poesia linda, que eu chorei muitas vezes escutando a poesia. Meu sonho era decorar aquela poesia. Gigante a poesia. Foram 10 minutos, veja isso. 10 minutos. É uma prece. Deus nas flores, na tapera, não sei o quê, não sei o quê. Linda, linda. Panteísmo puro. Mas o nome disso é licença poética, é uma metáfora, é uma comparação. Agora, se eu começar a raciocinar que eu sou uma centelha, eu sou um pedaço de Deus, aí vira panteísmo. E penso também, Luiz, que seria muita prepotência da nossa parte imaginarmos isso. Porque nós ainda É isso que os estamos, espíritos né, estão falando para a gente aqui. crescimento espiritual. E No fundo, Deus é é um ser orgulho. No fundo, é perfeito, né? orgulho. Por outro lado, gente, só lembrar que se um palestrante falar isso, também não está errado, ele está usando a metáfora. Agora, raciocinando profundamente é diferente. E mexer com quem estuda é muito complicado. A gente está entrando num. A SGE está desenvolvendo um terreno um pouco mais pedregoso. Né? Na terça-feira, teve um estudo sobre intuição, e o texto da FEB, não a obra de Kardec, mas o texto da FEB trazia que o médium por intuição. E aí o Mogas questionou, como assim médium por intuição? Então, você quer dizer, Luiz, no caso foi a Marcele, né? Você quer dizer, Marcele, que eu sou intuído? E quantas vezes a gente ouviu isso da boca das pessoas, hein? Não, eu não sou intuído. Eu sou inspirado.
que a intuição sou eu viajando para dentro de mim mesmo. É um processo anímico. Mas isso só se destrincha num grupo de estudo. Quantas vezes na palestra o médium fala, porque eu fui intuído por Jesus e não sei o quê. Não existe eu fui intuído. Intuir é de dentro. Eu viajei para minhas memórias, eu visitei o meu passado, sempre eu. Agora, Jordano Bruno me falou, é de fora, aí é inspiração. Né? Então, quando a gente estuda, a gente destrincha essas coisas. Então, nós vamos perceber que no meio religioso, no meio espírita, no meio cristão, a gente vai ver muita gente usando termos panteístas. Mas que a gente entenda, né, Elza, que é metáfora. Centelha divina é uma metáfora. Aí tudo bem. Chama-se licença poética. Eu posso falar uma coisa que tem um significado poético e não um significado literal. O que não pode é eu começar a raciocinar. Então sou um pedacinho de Deus. Deus é uma grande chama e eu sou uma centelha dessa chama. Aí é panteísmo. Alguém mais quer comentar? Eu queria comentar, no passo dessa semana, na hora da prece, eu usei o termo intuição. Agora você está falando, né? Porque na hora da minha prece eu pedi que todas as pessoas, né, fossem intuídas, e na verdade seria inspiradas, né? Legal. E a E Marcele ficou constrangida. A Marcele falou, Aloysio, eu falei coisa errada. Marcele, relaxa. Né? A gente vai aprendendo, é assim mesmo. No Café com o Evangelho, o Moga já colocou um monte de palestrante lá em saia justa por causa desse tema. Ele encrencou com isso e pior que ele não está errado. Então, o que eu faço é tentar costurar e tal, mas ele está certo. A expressão está errada. Uma hora alguém tem que consertar isso. É igual a É, pessoa que é espírita e fala desencarne. É uma expressão assim, desencarne. Não existe desencarne. Você não tira a carne do corpo, é desencarnação. Isso a gente já discutiu em vários estudos. E outro dia um palestrante no café falou, não sei quem que remendou lá. Nós temos que ter esse hábito de falar, não é desencarne, é desencarnação. A gente não sai da carne e entra na carne, né? A gente tem a desencarnação, o ato de ir e vir, Desligar, né? Então, desligar. o estudo promove isso, pessoal. A gente amadurece. Eu vou dar um curso de oratória no dia 20 de setembro, não. Outubro. Dia 20 de outubro. 20 de setembro é hoje. Dia 20 de outubro. E aí, uma coisa que eu vou recomendar ao palestrante, que os palestrantes têm que participar de grupo de estudo. Senão eles acabam ficando defasados, porque surgem essas coisas. E também saber que a gente erra sempre também. A gente precisa ter humildade de aprender, né? De saber que a gente errou. Lembra que falavam os livros da FEB? Aparecia assim, pelo espírito de André Luiz. Lembra, Jesus Antigos? Aí o pessoal pegou no pé, a FEB corrigiu. Pelo espírito de Emmanuel. Então, eu tenho um espírito, o Aloísio tem um espírito. Ou é o espírito que tem um corpo? É o espírito que tem um corpo. Então, é pelo espírito Emmanuel. Pelo espírito André Luiz. Aí eles tiraram. Mas se você pegar os livros mais antigos, você vai ver que tem um dele. Então, a gente vai aprendendo. Plano espiritual, fica parecendo que é tudo planinho, né? Não, é mundo espiritual. Então, são coisas que o estudo vai amadurecendo. Porque, do contrário, é só a gente ler sozinho, né, em casa e a gente aprenderia. Claro que é recomendado ler o Livro dos Espíritos, mas além de ler sozinho, a gente pode estudar, como nós estamos fazendo aqui. Mais alguém, pessoal? Bom, aí ele responde assim, não é a outra, é mais uma pergunta. Cadê o óculos de novo?
Eu me acostumo a ficar com esse óculos, eu tiro e ponho. Como dá diferença? Nossa. Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinito os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que pode se opor a esse raciocínio. A razão refletir maduramente, e não será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então, o panteísmo é absurdo. O que está dizendo é o seguinte, pelos atributos de Deus, a gente imagina que Deus é. Então, por exemplo, é como a Suzy falou, os meus quadros, foi quadro que você falou, né, Suzy? Os meus quadros, a minha pintura é parte de mim. Isso é metáfora, não é, uai. Quer dizer, então, se eu pegar e tirar as pinturas da Suzy, a Suzy vai ficar deficiente? Então, é metáfora. Agora, se eu arrancar a orelha da Suzy, ela vai ficar com uma orelha só. Aí é diferente. Vai ser uma mulher sem uma orelha. Mas se eu tirar um quadro que ela pintou, não vai mudar. Não vai mudar. É que, por ser... Então, é metáfora dizer, não, isso aí é obra do Aloysio. Igual, por exemplo, dizer a Dalgisa que pinta aquelas mandalas, né? Então, a mandala é parte da Dalgisa? Não, é obra... A criação da Dalgisa mas ela é uma coisa, a mandala é a obra dela. Não dá para comparar a mandala com a própria criadora. E assim é cada uma aí que produz alguma coisa, né? A gente pode chegar a essa conclusão aí. Então, é pegar Você está me, o efeito pela causa. Diga, Albertina. você tá me fazendo pensar no uso do verbo ter, né? Eu tenho. Eu tenho aquilo que é meu, né? Eu tenho a mão, eu tenho, né? Legal. Agora, quando eu falo, eu tenho copo, eu estou com o copo, né? Seria mais ou menos isso que você está tentando falar. Aquilo que você tem que é seu, né? Quando você se referiu à orelha lá, cortou a orelha da Suzy, então a orelha dela, É parte né? dela. Parte dela, mas o quadro não é. Seria isso que você estava querendo explicar? O copo não é. O Aloysio está com esse copo de requeijão, porque copo de requeijão ele não quer, você sabe, tem até segundo agora na internet, e a indústria de copos não vende copo de requeijão porque está tomate aqui, Deus, que também não estraga também não. Então, o Aloysio, ele cai, ele pula, ele viaja, ele nunca quebra, é inquebrável. Esse vidro aqui deve ser especial, né? Então, quer dizer, tem tantos anos que a Luiz tem um copo de massa de tomate que esse copo faz parte dele. E a gente pode falar isso como metáfora, mas não como realidade. Eu acho que a confusão toda nisso daí é a metáfora. É a gente raciocinar metaforicamente, né? Engraçado é o seguinte, estava pensando que mesmo a Suzy que pinta, ela não é o quadro, mas a gente consegue identificar as pinturas da Suzy, né? Saber que aquela pintura é da Suzy. Pertence a Suzy. Tem a assinatura dela, né? É a assinatura Tem dela. a digital dela, tem a assinatura dela. O atributo de Deus, né? Isso. Né? Então, assim, Deus está em toda parte. Não é que ele... Não sei, também está em toda parte, também tem uma questão até para discutir. Mas, tipo assim, Deus está na floresta. É porque tem a assinatura dele. É tão perfeito, é tão harmônico, que a gente responde assim, Deus está ali. Deus está nos cabelos da Susana, no sorriso da Conceição, né? No jeito de falar da Marlene, na expressão portuguesa, características da Elsa.
Então, é uma metáfora. Porque Deus, quando fez a Elsa, ou quando fez o ser que hoje está em... Olha como é que é complexo. Hoje está reencarnada como Elsa, ela trouxe toda uma bagagem dela e não de Deus, que definiu para ela chegar o que ela é hoje. É importante a gente pensar isso. Então, Deus não fez assim, Deus não fez a Elsa, ele fez um ser que, por si mesmo, ele desenvolveu para chegar onde está. Aloysio, eu não sei se de repente não é meio bobo o que eu vou perguntar, mas, Não, tipo não, assim, não. ó, Não quero eu estou, como tu estava falando, tá, tem uma orelha, tá? Eu tenho a orelha, eu tô surda, mas eu não sou surda, Sim. Isso. entendeu? A surdez está comigo, mas não quer dizer, amanhã ela pode não estar. Uhum. Não é uma Claro, coisa. não é a sua essência. Uhum. Tá. Até isso é difícil discutir. A gente está tentando buscar analogias, mas é difícil até a analogia, porque estamos tratando de Deus, né, gente? É o assunto mais profundo que existe. Então, mas se me tirar uma orelha, como aquele pintor decepou a orelha dele, né? Quer dizer, só ficou sem orelha naquela encarnação, na outra ele já voltou a ter orelha de novo. Estava Uhum. pensando aqui, se nós fôssemos um pedaço de Deus, né? Se pudéssemos sair um pedacinho de Deus, criou Jairus. Então, eu seria uma pessoa perfeita. Porque Deus é Exato, exato. seria perfeita. Seria imperfeição. É verdade, é boa, boa, boa. Quer dizer, se ela fosse uma centelha divina, ela teria que ser perfeita, porque Deus é perfeito. Como é que é isso? Boa raciocínio, Zé. Como é que é isso? Mas nós somos criatura. somos Mas sempre foi criatura. essa expressão. É a única Criatura. definição, é A única criatura. definição. Como é que é, Elza? Eu sempre ouvi isso. A gente Eu também, sempre, muitas vezes. Talvez sempre ouvi essa isso, expressão que entendeu? nós somos parte de Deus, somos a assinatura de Deus, ou seja, tudo tem a assinatura de Deus, né? Tudo é a assinatura de Deus. Numa folha, tudo tem uma sequência em toda a parte. E pronto, nós somos a assinatura de Deus e nascemos perfeitos, somos perfeitos, porque somos feitos à A luz de imagem e Deus, semelhança. Tudo de orgulho Deus. do ser humano. Imagem e semelhança de Deus. Aí a gente imagina um Deus homem, porque mulher não conta, né? Entendeu? O nosso pensamento machista é sempre Deus homem. O Deus Zeus, o Deus Yahvé, que é aquele homem. Já viram alguém falar Deus Yahvé e uma mulher aparecendo? Seria a Veda? Não. Quer dizer, olha como é que é complicado quando a gente tenta puxar para cá. Então, Mas no amor é a mulher. vai acima do nosso Mas no raciocínio. amor é a mulher. Hein? No amor é a mulher, porque Afrodite é a deusa do amor. Mas quem manda nela é o Deus Zeus. Olha que. Entendeu? Agora é fácil, não? Quando você pensa, humanizar Deus, você complica, porque aí ele ganha forma de homem. Zeus é o maior de todos. Matou o próprio pai. Quer dizer, é um assassino. E ele que é o chefe dos deuses. Quer dizer, não dá para a gente raciocinar isso. Como é que Deus, sendo perfeito, matou o próprio pai? Então, é mais fácil a gente fazer a comparação, né, com esses deuses aí, né? Que somos imperfeitos. Como, né, a mitologia fala da imperfeição deles, né? Mas aí, Elza, quando fala que toda criação tem a digital de Deus, aí tudo bem, tem a assinatura de Deus, aí tudo bem, né? Então... Mas que nem nós somos os nossos pais, somos filhos dos nossos pais. O meu pai e a minha mãe têm uma moral, eu posso ter outra. Exato. Então, assim... Assim a gente é com. Mas eu acho que a Jair usou uma explicação perfeita aí. Se eu sou um pedaço de Deus, então eu tenho que ser perfeita. Aí a pessoa fala, mas aí,
você não é perfeito por causa da ignorância. Então, eu não sou perante Deus. Deus não é ignorante, ele é sábio, né? Ele é a inteligência suprema. Se tem ignorância, já não é Deus mais. Mas a gente não deve, de novo, né? A ideia não é que a gente seja aqueles chatinhos que vai corrigir palestrante. É que a gente perceba que ele pode estar usando ali uma metáfora. E também nem todo mundo está pronto para discutir algo tão profundo. Nós ficamos 1 hora aqui, falta 9 minutos para terminar, estudando 2, 3 questões sobre panteísmo. E a pergunta é: algum dia a gente vai ser Deus? Verdade. Não, porque aí a gente seria o Eu próprio acho que Criador. Nunca, Aí não né? teria um só. Essa questão está aqui no livro dos Espíritos. Se a gente um dia for Deus, não deve ser o único, né? Então, Sei, a gente nunca saiu de Deus. nunca seremos Deus. Então, não podemos ser parte dele por isso, né? Legal isso. Entenderam? Nunca vamos ser Deus. Nós seremos espírito puro, mas não Deus. Podemos ser anjos. Podemos ser anjo, não Deus. Um dia seremos anjos, não é? Como diz a nossa amiga. Não há hipótese. Que também é uma metáfora, né, Elisete? Alguém me puxou Claro, ele claro. eu fui falar isso, a pessoa, a Luísa, isso é uma metáfora, e é mesmo. Né? Todo mundo quer ter asa para voar, para não ter que pagar a passagem aérea. Aí a Elisete pode vir no Congresso. Pronto. Até Mas porque é se a uma gente. Um bocadinho mais metáfora. barato. Metáfora. Não Se o é a espírito. realidade. Não vai ser anjinho batendo asa, né? Até porque espírito é luz. Então, é só uma metáfora. Quem sabe? A questão é que a gente, né? Como é que é? O passado, o Freud fala que o inconsciente ele não raciocina metáforas, ele leva a metáfora ao pé da letra. Então, o nosso passado é meio que esse inconsciente. Quando nós somos um pouco atrasados, a gente raciocina as metáforas como se elas fossem literais, né? E elas não são só metáforas. Aqui sim, agora eu acho que é a observação de Kardec, para a gente encerrar a nossa noite. Aí Kardec fala, agora é Kardec mesmo, gente. Essa doutrina faz de Deus um ser material. É aquilo que a Elisete falou, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. A ideia da centelha que a Elza trouxe, né? Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, né? Então, Deus mudaria, né? Ele é imutável, né? Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Deus é imutável, né? Não se pode aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que a empenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Olha que legal, né? Um mecânico de avião é uma parte do próprio avião? Não tem nada a ver, né? A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. É o caso da Suzy. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é a Suzy. Está escrito pintor, tá, gente? Eu estou traduzindo. A mandala não é a da Algisa.
que o concebeu e executou. É isso. Eu me lembrei de uma música que ela é... Eu não sei se aquela... Dizem que essa música é uma música do... Ah, meu Deus. Tem um povo lá da Europa, de um... Na Europa, não. Lá da região dos esquimós, um canto lá, que eles são politeístas. Como se fossem os indígenas, são politeístas, né? Eles acreditam em vários deuses. Então, eles cantam uma música. Eu não sei como é que foi, essa música veio parar na Igreja Católica, que também foi absorvida pela Igreja Evangélica, que também foi absorvida pelo Centro Espírita. E muita gente canta como oração. E isso criou uma pinimba no movimento espírita. Eu não toco nesse assunto, porque eu não quero confusão. Então, eu nem falo em palestra, eu já não consigo mais pensar como oração, porque eu fico raciocinando, depois que me abriram os olhos. Porque, assim, não sei se vocês já ouviram, poderosa águia que há não sei o que do totem, dá-me suas asas, me ensine a voar. Nananana. Os horizontes. Aí depois tem o bicho também, tem outros bichos, não tem além da águia? Com a força, ó urso, me ajude a derrubar. Nananã. Então, é uma música politeísta. Totem, né? Do totem e tal. É uma música, a pessoa identificou, esqueci agora o nome do povo que cantava essa música. É uma tribo. E a música veio. Mas era bonita. Bonita, mas depois que eu fiz esse raciocínio, ela meio que perdeu o sentido para mim. E como eu sei que tem essa confusão no movimento espírita, tem centro espírita que nem quer que cante isso, os caras ficam bravos, né? Né, para mim, tanto faz, a pessoa acredita, canta, tá tudo bem, né? Mas aí, ó, cada saída, aí tem um grupo espírita, inclusive em Minas, né, Líria? Um grupo espírita em Minas, ele mudou a letra. Mudou a letra. Então ele canta a mesma música, mas tira o negócio da águia, do urso e tal. Já melhorou. Nossa, falar, eles quase brigaram comigo. Não pode falar, Pois não. é, Tem sempre. mas só que é complicado para a nossa geração, porque, por exemplo, como eu sei a letra certa, quando canta com a letra atualizada, mudada, né, que virou uma paródia, no caso, né? A letra parodiada, eu raciocino a letra original. Aí, para mim, não serve. Mas provavelmente para os meus netos já vai funcionar. Quer dizer, essa nova letra. Mas a letra original, ela é uma música politeísta e nós somos monoteístas. Então não faz sentido a gente cantar como oração. Então, isso é uma questão muito complicada. É igual o caso do panteísmo aqui. Então, é uma questão, é uma música politeísta. Não adianta, ela é politeísta. Já até não achou, não, né, Jesus? Então, assim, vocês podem observar a letra, ela é toda de bichos deuses. O nome da música é A Prece. Olha só o nome da música. Quer dizer, muito provavelmente, Olíria, nem seja esse o nome dela. Já é alguém que rebatizou. Que já rebatizou ela, entendeu? Então, assim, mas são coisas que o estudo ajuda a gente a se esclarecer. Eu cantava, achava ela linda, até fechava os olhinhos na hora. Depois que fizeram essa reflexão comigo, olha, eu já não consigo mais fechar os olhinhos, não. Eu fico ali pensando em outra coisa, porque não dá para eu imaginar um benfeitor espiritual urso. Ô, benfeitor urso, me orienta assim, assim. É complicado. Ou a águia, me ensina a voar. Eu nunca vi essa música, gente. Hein? Então, assim, a gente vai ter que ter tolerância com quem não atingiu ainda essa reflexão, né, pessoal? Porque até eu descobri, eu também cantava junto. Ó. Tá aqui a letra dela, ó. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me suas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. A águia vai me ensinar a amar. Faz sentido, né? Quanto à força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar.
as barreiras da vida que eu venha a encontrar. Quer dizer, então, o uso para me ensinar a derrubar. Pode ser a barreira, pode ser a Jair. Porque você é forte. Então, quer dizer, é uma música metafórica, mas que as pessoas, que é complicado, porque ela fala do politeísmo, né? Você... Aí, ao ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. É uma prece mesmo. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Aí, ó Pai Nosso que estás nos céus. Aí eu sei que o pessoal mudou, ficou legal a nova letra, mas no meu caso não funciona porque eu lembro da velha letra. Então, me confunde, né? Me confunde. E é isso, quando a gente ouvir, eu sou uma centelha divina, Deus está na flor, já sabe que é só uma oração. É só uma metáfora, não é uma literalidade. Então, agora só vou dizer uma coisinha. Diga. Posso? Tá. Mas não, tem origem balcânica, alguma coisa assim. Diga, querida. Posso dizer só uma coisinha? Diga. Ainda bem que estamos a estudar, obrigada por isso, porque eu já li o livro todo dos Espíritos, já tive algumas lições de informação e isto que eu ouvi aqui hoje não tem nada a ver com aquilo que eu já tinha ouvido. Também não entendi muito quando eu li, mas aquilo que eu já ouvi por outras pessoas explicarem, exporem as coisas, não me deixou nada elucidada com aquilo que estou aqui a ouvir hoje. Portanto, muito obrigada por isso a todos que têm uns conhecimentozinhos muito mais avançados que eu. Portanto, sejam tolerantes com a Conceição, que a Conceição precisa de aprender todas estas coisas. Muito obrigada a todos. Não, todos nós temos que aprender. Aqui é uma colcha de retalho, todo mundo ajuda, todo mundo é um pedacinho, né? Eu lembro da colcha de retalho da minha avó, que a mãe guardava com todo carinho aí. Pessoal, próxima semana, então, será conhecimento do princípio das coisas. A questão número 17, tá bom? O capítulo vai ser dos elementos gerais do universo. Luiz, 20 segundos, só Diga, para um querida. esclarecimento. Eu não pinto quadros, eu pinto tecidos e dos tecidos Vamos eu ver, faço ela já vai usar. Olha que entendeu? lindo. Não quadros. Pinto tecido e Pintura do isso aí, tecido. Suzy? Muito Oi? bonito. É Não pintura. peixe. Tapete de mesa ou de parede. Olha, que lindo. Coisa Aqui linda. cada escama do peixe é pintadinha para depois fazer. Olha que obras É de arte, tecido, não gente. são quadros, que aí vão querer, faço ecobag. Bom, aí eu Pronto, eu necessito. faço concorrência com umas telas a óleo. Opa, Olha ali. pintar, Olha mas não que são legal. quadros. Que é mais interessante ainda, né, gente? Eu quis esclarecer depois, cadê os quadros da Suzy? Não Cadê os são quadros quadros. assim? Vamos lá. É, Deixa eu desligar aqui a tá? gravação.